muito feliz, né? Porque meu pai e minha mãe estão aqui com a gente. Glória! Aplaudir ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus! Deus, Ele tem falado desde o início do culto. Amém. Vou pedir à amada igreja que abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, Glória a Deus. do versículo 1 até o versículo 11. E depois, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 até o 11. Pedir à amada igreja que puder ficar de pé. Enquanto os irmãos estão achando, eu vou levantar uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nos colocamos aqui na Tua presença. Meu Pai, primeiramente, Senhor, peço perdão, meu Pai, pelos meus pecados, pensamentos, palavras e obras. Senhor, reconhecendo, meu Pai, que nada sou, nada tenho, meu Pai, somente o Senhor. Meu Pai, nesse momento eu estou aqui, meu Pai, como um canal para levar a Tua palavra, meu Pai. Não para mim, Senhor, que eu não mereço, mas para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Senhor, que o Senhor, nesse momento, meu Pai, vem me dar discernimento, meu Pai, das palavras, para que eu possa discernir qual é a Tua voz, qual é a voz do meu coração, quais vozes que muitas das vezes o inimigo lança, meu Pai, para confundir, meu Pai. Que eu não venha falar nada, meu Pai, que não venha de Ti. Somente o que o Senhor quer que eu fale, meu Pai. Senhor, que o coração nosso e de cada um que esteja aqui, meu Pai, esteja receptivo para ouvir a Tua voz, meu Pai. Em nome de Jesus. E que essa palavra, meu Pai, tenham testemunhos e tenham conversões para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra do Senhor diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril, E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele, de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que este mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
E agora, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor por essa palavra. Glória a Deus, aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome. A Bíblia nos fala a respeito de um homem que o nome dele era Eucana. E ele era casado com duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Mas Eucana, ele amava muito a Ana. E o amor que ele tinha por Ana era um amor verdadeiro. Mas aprove ao Senhor tornar Ana estéril. Então, quando Penina ela começa a ter filhos, gerar filhos, e Ana não, Ana é estéril. Então, Penina, vendo que Eucana tinha amor por Ana e Ana não gerava filhos, Penina começava a provocar Ana. E Ana, ela vivia triste, ela vivia sofrendo, ela vivia chorando, porque Ana, ela queria gerar um filho também de Eucana. Porque qual a mulher que não gosta de gerar e tem vontade de gerar um filho de quem ela ama? E de quem a ama? E Penina, ela espizinhava a Ana, porque a Ana não podia, não conseguia gerar. E por muitas das vezes, quando nós olhamos para a Ana e nós olhamos para a Penina, nós começamos a olhar e dizer: coitada de Ana, Penina era tão ruim, porque Penina fazia isso com Ana, ao ponto de Ana ela ficar com amargura de alma, de não se alimentar, de tanto que ela sofria com a perseguição de Penina, zombando dela. Mas quando nós paramos para olhar sobre Penina, nós vemos o inimigo agindo sobre a vida de Penina para atacar Ana. Porque os filhos são herança do Senhor. Então a Ana, ela vivia triste, ela vivia amargurada, porque o inimigo, ele trabalha com legalidade. E alguma legalidade Penina deu para que o inimigo começasse a usar ela para espizinhar a Ana. Porque muitas das vezes nós não entendemos, mas todo o processo espiritual, o inimigo se levanta, onde Deus ele age, mas também o inimigo se levanta com calúnia, com difamação, com perseguição, porque ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. E o inimigo não estava satisfeito. E como Ana estava estéril, o Senhor permitiu, como a palavra do Senhor diz, é porque ele tem um propósito na vida de Ana. Tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito do Senhor. Nada acontece por um acaso. Tudo que o Senhor faz é para manifestar a glória dele nas nossas vidas. Então o inimigo, ele usava Penina para espizinhar a Ana, até a ponto de Ana ter sofrido tanto e até mesmo não se alimentar. Viver triste, viver amargurada. Onde tem o seu próprio esposo, o Eucana, ele pergunta a ela: por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, ele está querendo dizer a Ana que ele a ama, independente dela ter filhos ou não. Então Ana começa a gerar no coração dela um propósito. Porque até então ali para Ana, vendo tudo que ela estava passando, que ela estava sofrendo, o que ela estava chorando, até mesmo para o bem dela e da família dela, de ter um filho, Ana começa a parar e ver ali que não adiantava só ela chorar, só ela se lamentar, não só se amargurar,
Porque as lutas, as dificuldades, as adversidades, o levante do inimigo, muitas das vezes tentam nos fazer parar. E existe um momento de chorar, porque quando nós somos seres humanos, existe um momento de se lamentar, sim, mas também existe um momento de tomarmos uma decisão, de colocarmos todos os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: deleita-te no Senhor, Ele lhe concederá o desejo do teu coração. Mas se o nosso desejo, o desejo do nosso coração coincidirem também com o que Deus Ele tem preparado para as nossas vidas. Porque Ana estava vendo ali que não adiantava ela só chorar, só ser pega pela pressão do inimigo. Porque enquanto o inimigo via que estava afligindo, atingindo o emocional de Ana, aí mesmo que ele levantava Penina. E mais Penina fazia para entristecer Ana. E o inimigo ele faz assim, porque ele quer nos ver tristes, ele quer nos ver cabisbaixos, ele quer nos ver sofrendo, ele quer nos ver desistir de tudo que Deus prometeu na nossa vida. Então Ana ali se levantou e foi para o altar e colocou os planos dela na mão do Senhor, porque Ana já tinha visto ali que não era pelas obras das mãos dela. Não era o que ela queria, não era a forma que ela ia fazer, mas de repente gera no coração de Ana um propósito. Um propósito, qual era o propósito? Entregar seu filho para o Senhor, para a obra do Senhor. E Deus ouviu o clamor de Ana. Deus ouviu o que Ana pediu a Ele. Aquele propósito que Ana fez com o Senhor foi o que mudou tudo na vida de Ana. Tudo mudou através daquele propósito. Porque o Senhor ele é um Deus que Ele age no propósito também das nossas vidas. E Deus Ele conhece, Ele sabe qual é o propósito. E quando o nosso propósito é verdadeiro, quando o nosso propósito em Deus é sincero, quando nós colocamos a Ele de coração, transferindo que é tudo para a honra e glória do nome dEle, Ele concede. Porque Deus ele é o nosso Pai. E Ele conhece o íntimo dos nossos corações. Ele sabe quais são as nossas intenções. Então, quando a Ana coloca diante do Senhor o propósito dela de ter um filho e entregar para Ele, Deus se lembra de Ana. Deus, Ele é um Deus que Ele não esquece de nenhum de nós. Deus não esquece das promessas que Ele tem nas nossas vidas. Deus, Ele não esquece aquilo que nós colocamos perante a Ele como um propósito. E por misericórdia, Deus, Ele ouve. E Ana ia no altar e fazia um propósito e clamava, e Ana clamou. E o Senhor concedeu a Ana Samuel. Quando menos Ana esperava, Deus concedeu a ela Samuel. E a mulher que era estéril gerou. E não gerou só Samuel, não. Ela gerou outros filhos também. E Ana se alegrou o coração. Eucana estava com o coração alegre. E uma coisa que me chama a atenção em Ana é que o propósito que ela fez, que o Senhor concedeu, ela cumpriu. E isso que Deus se alegra quando nós fazemos um voto para Ele, nós cumprimos. Ele confia em nós. Ele é um Deus galardoador, um Deus perdoador. Ele é um Deus que ama. Mas quando nós colocamos um propósito, Ele realiza e nós cumprimos, se alegra o nosso coração. Imagina do Senhor. O Senhor Ele fica mais alegre. E existem momentos na nossa vida que nós precisamos sim colocar um propósito diante do Senhor.
Toda a nossa família é um propósito. Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Eu quero a minha família no centro da tua vontade. Eu quero a minha família na tua presença. E você vai precisar se abdicar, muitas vezes, do seu cafezinho com pão de manhã, do seu cafezinho com biscoito de manhã, para poder jejuar. Terão momentos que você vai precisar levantar pela madrugada para estar orando. Terão momentos que você vai precisar fazer campanhas em igreja ou no celular onde Deus for te direcionando. E você vai precisar fazer mais tempo. Ainda que esteja chovendo, ainda que esteja sol, você vai precisar fazer, se abdicar de ouvir coisas que você não gosta, que você gosta, de assistir uma televisão, um filme, para edificar a sua vida, onde você vai precisar se afastar daquilo tudo que não provém, para você poder ter mais tempo para buscar o Senhor. Para que o seu milagre chegue, para que a sua bênção chegue. Se você coloca um propósito do Senhor, crendo que Ele vai dar vitória e vai louvar o nome dEle, pode ter certeza que vai acontecer. Eu não posso te dizer que se hoje você começar um propósito, vai realizar agora. Eu não posso te dizer que vai ser 1 ano, há 7 dias. Eu não posso te dizer isso, porque tudo é o tempo do Senhor. Propósito é propósito. Deus, Ele tem um tempo para todas as coisas, como diz em Eclesiastes. Então eu não sei por quanto tempo, mas faça um propósito e cumpra o seu propósito, assim como foi como Ana, que colocou o seu propósito diante do Senhor e se alegrou. E Deus, Ele fez um milagre na vida dela. Eu não sei o que Deus prometeu, eu não sei o que cada um tem pedido, o que cada um tem passado. Mas Deus, Ele é um Deus que cumpre. Deus, Ele é um Deus que zela pela tua palavra. Então eu não sei o que é. Continua buscando ao Senhor. Continua orando. Continua jejuando. Começa a atrair a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa. Que no momento certo, na hora certa, Deus, Ele vai agir. Assim como agiu na vida de Ana. E muitas das vezes nós precisamos ter persistência em buscar e orar. Porque muitas das vezes nós vamos fazer algum propósito e alguém que fez o mesmo propósito vai receber primeiro do que a gente o milagre, a resposta. E nós não podemos olhar com tristeza e falar, Senhor, ele não recebeu. Não, Senhor, o mesmo Deus que agiu na vida dessa pessoa vai agir na minha vida e na vida da minha família também. Nós precisamos colocar diante de Deus os nossos propósitos, porque tudo que é de propósito para Deus tem resposta. Senhor, eu preciso de um carro. Mas esse carro é para a honra e glória do teu santo nome. Porque quando eu estiver indo para a tua casa, se eu ver alguém na rua precisando de ir para a igreja, eu vou dar carona, eu vou levar para a igreja. Se eu ver alguém que está enfermo precisando, eu vou levar para o hospital. Meu Pai, eu vou evangelizar aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente. E eu vou levar de carro para a tua casa, meu Pai. Senhor, como a minha família está afastado. Meu Pai, vou levar para a tua casa. Para o Senhor restaurar o casamento, restaurar a família. Eu vou levar para a tua casa e eu vou orar para que seja batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Senhor, eu quero ser batizado. Ora, coloca o propósito diante de Deus. Porque quando você cuida do reino, quando você cuida da obra de Deus, Deus, Ele tem recompensa. E muitas das vezes, no momento mais difícil das nossas vidas, é quando mais o Senhor, Ele se revela. Nós começamos a clamar, a fazer um propósito, e Deus, Ele responde.
Deus ele faz, Deus não mudou. O mesmo Deus é ontem, hoje e será eternamente. Então, irmãos, coloca diante do Senhor a sua petição. Coloca diante do Senhor um milagre que você está esperando, que você está precisando. Porque para Deus nada é impossível. O que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus, como foi Ana. Era impossível Ana engravidar, era impossível Ana gerar. Era impossível. Mas Deus foi lá e abriu a madre de Ana, porque Deus age com um propósito. E Ele abre porta onde não tem porta. Deus faz o que ninguém pode fazer. E muitas das vezes é por isso que a nossa bênção, nossa vitória, às vezes parece que está travada, às vezes parece que está parada. A gente olha, Senhor, mas tanta gente está recebendo e a minha não está chegando. Mas vai chegar. Coloca na mão do Senhor, porque Deus ele sabe o que é melhor para nós. Deus ele não vai nos dar o que nós não possamos carregar. O Senhor ele não é um Deus que vou punir essa pessoa, não. Ele trata, ele corrige, ele ama. E quando seu coração está em Deus, está em Jesus, está no reino dele, ele cuida de tudo. Quando nós olhamos para a Ana e ela gerando, é uma felicidade muito grande. Mas quanto ela sofreu, o quanto ela chorou, até Deus dar a vitória para ela. Então, irmãos, muitas das vezes, quando vem a luta, vem a calúnia, vem a difamação, vem a mentira, vem setas do inimigo para tentar parar a nossa vida, minar a nossa fé, vamos lembrar sempre que isso é obra do maligno para tentar nos impedir, para tentar tirar o nosso foco. E Deus ele é um Deus que cura os corações. Deus ele é um Deus que cicatriza toda tristeza, toda mágoa, todo rancor, todo trauma. Por isso não desista de caminhar, não desista de buscar. Ore, jejua, leia a palavra, busca o Senhor, porque é a palavra que ela vai falando, vai nos fortalecendo. É através das orações e do jejum que o mundo espiritual ele se abre. Existem potestades malignas que só são dissipadas com oração e com jejum. E sempre se alimentando da palavra, que é a palavra que liberta. É através dela que o próprio autor fala conosco. A Bíblia é o livro mais vendido, porque nele tem a palavra. Você não vai ficar sem direção nessa dificuldade. Você não vai ficar sem direção. Deus ele vai te dar direção através da palavra, através da oração. Então continue orando, continue jejuando, porque no momento certo, na hora certa, Deus ele vai conceder um milagre na vida de cada um. E vai ser um ano, que o ano ainda não acabou. Nós estamos em outubro. E o nosso Deus é um Deus de surpresas. Ainda que para muitos o ano acabou, não acabou. Continua com seu propósito diante de Deus. Coloca para Ele. E ainda que o inimigo tenha dito para você que não adianta você orar, Deus não está te ouvindo, nada está acontecendo, não jejua mais, não lê a palavra, é mentira. Porque Deus ele está ouvindo a oração de cada um. E no momento certo, na hora certa, Ele vai conceder um milagre. E o que o inimigo tem levantado para te perseguir, para te caluniar, para tentar fazer você desistir, ele vai ver a tua vitória chegando. E a tua vitória vai ser de testemunho. Vai ter testemunho para contar. E quem te vê passando na prova, quando te vê na vitória, vai falar: eu quero conhecer esse Jesus, porque é esse que operou o milagre
vai operar na minha vida. Glória a Deus. E o Senhor, Ele vai operar. E através da sua Aleluia. vida você vai profetizar Glória a sobre Deus. a cura, sobre a libertação Aleluia. e sobre a salvação em Aleluia. Cristo Jesus. E que o Senhor, Ele venha abençoar a vida de cada um. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas não vão encantar esse nome do Senhor.